Hoje o presidente Lula está na China e essa viagem vem sendo muito contestada porque ela começou pela Rússia na semana passada e o Lula foi para a Rússia para tratar de negócios, como todos os presidentes vão. Aliás, lembrando que todos os presidentes anteriores ao Lula foram à Rússia, e só que o presidente sempre era o Putin lá na Rússia. Então a pessoa é a mesma. E eu particularmente acho que um tirano como Putin, que invadiu a Ucrânia, invadiu um país soberano do jeito que invadiu, não é uma pessoa digna de confiança a quem se deva apertar a mão no dia da comemoração do dia da vitória contra o nazismo. A Rússia teve, como União Soviética, um papel super importante, a gente precisa destacar isso, no combate ao nazismo. Foi a Rússia que ajudou os Estados Unidos numa aliança, hoje parece improvável, mas à época foi uma aliança importante para combater o nazismo, que tinha matado milhões de pessoas, que tinha sido responsável por aquelas barbaridades todas no mundo. Então, comemorar o Dia da Vitória sempre foi uma comemoração mundial do mundo civilizado contra aquele absurdo que era o nazismo. Só que dessa vez o presidente Lula escolheu a data para ir à Rússia, ou foi convidado para essa data exatamente para assistir, acompanhar de lá. E o que se viu naquele desfile foi uma demonstração do poderio militar da Rússia, que amedronta os países vizinhos, que acossa os países vizinhos, assusta a Europa. Então isso me deixou desconfortável. Eu acho que isso deixa brasileiros em geral desconfortáveis. E agora na China, também todos os presidentes brasileiros foram à China. Todos foram negociar. A China é uma ditadura? China é uma ditadura. Tem liberdade, é um país estranho, porque assim, ele é liberal em termos na economia, mas é a segunda maior economia do planeta, é o maior comprador de grãos do Brasil e do Rio Grande do Sul em particular. Então, o maior destino de todas as exportações do Rio Grande do Sul. E das exportações brasileiras, em primeiro lugar a China e depois os Estados Unidos. Então, e é importante que o presidente Lula, neste momento, também aproveite a brecha deixada pela guerra comercial provocada pelos Estados Unidos e que agora está arrefecendo por esse acordo de 90 dias, para tentar conquistar mais ainda espaços no mercado chinês. Até aí está tudo certo. O que me incomodou mesmo foi essa parte da Rússia, até porque lá ele confraternizou com outros ditadores que eu não gostaria de ver o presidente brasileiro apertando a mão, embora nas relações diplomáticas se diga que não se escolhe o parceiro comercial, até porque precisamos vender nossos produtos para o mundo inteiro e a Rússia também é um cliente potencial. Da China, a expectativa é que venha a confirmação de um investimento de uma empresa de fertilizantes, investindo no Paraná, para fabricar produtos que hoje nós temos que importar e que são super importantes para o agronegócio brasileiro. E se produz fertilizante aqui, já reduz a dependência que o Brasil e que o Rio Grande do Sul tem da Rússia? Da Rússia, exatamente, para não ter que ficar dependendo desses problemas internacionais, desses desequilíbrios que ocorrem volta e meia por questões políticas. Mas os ouvintes ficam perguntando, por que vocês não falam da Janja, que foi sozinha num avião enorme para a Rússia, acompanhada de não sei quantos assessores? Gente, vamos esclarecer. Eu acho a Janja muito sem noção, em vários casos já escrevi isso. Sem noção, ela não precisava ir antes, ela podia ter ido junto com o presidente. Ela tem aproveitado essas viagens para ir antes, em geral tem compromissos que não são relevantes para o país, são compromissos arranjados para não ficar desocupada nesses dias, mas ela quase que vai como turista, mas não é que seja a FAB manda um avião para levar a Janja, que a gente precisa explicar como é que as coisas funcionam em todos os governos. Tá? Um presidente, quando viaja a um país, vai um avião antes com os funcionários da chamada precursoria. São aqueles que verificam os locais que ele vai visitar, acertam os trajetos. Se for preciso contratar um ônibus para levar a comitiva, contrata esse ônibus. Isso faz a precursoria. Se é um desperdício ou não é, nós vamos discutir mais tarde, até porque isso ocorre em todos os governos. O que a Janja tem feito pega uma carona nesse avião e vai antes. O que precisa, na minha avaliação, Andressa e Gianni, é transparência. O governo deveria estar dando essa explicação de que o avião não foi para levar a Janja, foi para levar a equipe de precursoria. E segundo, transparência nos gastos. Quanto ela gastou nesses dias no cartão corporativo, quanto ela gastou com alimentação, quanto ela gastou com hospedagem. Isto precisa ter transparência. Aliás, cartão corporativo da presidência, vocês sabem que eu defendo transparência há muitos e muitos anos.
Cobrei isso no governo Bolsonaro, cobro agora no governo Lula. E já te ouvi cobrar em outros governos do Lula, da Dilma do Temer, de todo mundo. O cartão corporativo devia ser transparente. Por que não é? A questão de segurança nacional é o que todos os governos alegam para não divulgar os gastos. Outra coisa, por que levar a Janja na viagem? De novo, né, voltando. Os presidentes levam, no avião não faz diferença um a mais, um a menos. Eu sempre digo, se ela fosse com o Lula, não faria diferença nenhuma. Porque ficariam na mesma suíte ou no mesmo avião, então uma pessoa a mais não é o que vai fazer diferença. E os presidentes levam quem eles querem. A Dilma, na primeira viagem que ela fez, ela levou a Paula, filha dela, e eu me lembro de uma discussão, ai, que horror, por que a Dilma levou a Paula? Olha, se os presidentes levam os maridos, e ela não tinha, as mulheres, e ela não tinha um marido, um companheiro, por que não levar a filha? Naquela época, eu achei que não tinha nenhum problema e continuo achando até hoje. O Bolsonaro, quando foi à Rússia, eu critiquei também ele por apertar a mão do Putin no momento em que estava para estourar a guerra na Ucrânia. E até começaram as pessoas, os bolsonaristas, a dizer, não, ele evitou a guerra na Ucrânia com a conversa com o Putin. Não evitou, tanto que a guerra ocorreu. E sabe quem estava na comitiva do Bolsonaro? O filho dele, o Carlos Bolsonaro. Então os presidentes levam. Agora, por que a Janja vai antes? É aí que eu digo que entra a falta de noção dela, de que isso cria um problema de imagem para o governo do Lula e que isso precisa ter transparência. Quanto ela gastou em hotel, quanto gastou em alimentação, até para tirar os mitos de que ela foi para comprar roupa e voltou de malas cheias, não sei o quê. Se não tem a informação verdadeira, dá margem para essa boataria. 9h24, Matheus Chu, bom dia. Tudo bem, Andressa? Bom dia, Rosane, Jane, bom dia a todos. Eu vou seguir no tema China, porque há pouco acompanhei boa parte do discurso que o presidente Lula fez lá na China há poucos minutos e o governo brasileiro divulgou também, por meio da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, os primeiros resultados, né, do que foi anunciado nesta viagem agora à China. Como a Jane e a Rosane traziam investimentos importantes prometidos para o Brasil, eles somam 27 bilhões de reais, significam mais investimentos, mais empregos, mas também concorrência para empresas brasileiras ou até mesmo para redes estrangeiras que estão instaladas aqui. Uma das redes, não sei se vocês conhecem, mas tem sido muito falada no noticiário internacional, porque ela ultrapassou o McDonald's e o Starbucks como a maior rede mundial de fast food, e ainda não existe no Brasil. É a Michoé, uma rede de chás, aquele bubble tea, um chá gelado, colorido, doce, né? Que já é vendido em muitas lojas, nos shoppings, enfim, e é um dos produtos principais desta rede. E também como é que é o nome? Michoé. Michoé. E a maior, já são 45 mil lojas no mundo e agora anuncia 3 bilhões e 200 milhões de reais de investimentos para se instalar aqui no Brasil, promete até 2030 gerar até 25 mil empregos, se não for divulgada ainda a quantidade de lojas, né, neste primeiro investimento. Mas tem também investimento chinês em Alagoas, em uma mina de cobre, tem investimentos na área de energia renovável, eólica e solar no Piauí, tem investimentos previstos também para uma plataforma chinesa de delivery, que quer concorrer aqui com iFood e outras que já funcionam nesta área. E também investimentos da GWM, a montadora chinesa que vai expandir operações no Brasil, neste caso da GWM, 6 bilhões de reais. O que mostra, e a gente tem noticiado isso já há muito tempo, que a China cada vez mais expande as suas operações para o restante do mundo, como vocês destacavam nesta guerra comercial com os Estados Unidos. Isso pode ser potencializado e a viagem de Lula também serve para concretizar a assinatura destes negócios.